Ao longo da história da humanidade, os conceitos de força e fraqueza têm tido profundas repercussões, tanto a nível individual como social. Na inesquecível cena do filme A Morte de Stalin, um dos exemplos marcantes do cinema moderno, a pergunta: pode-se confiar numa pessoa fraca? Durante a execução do chefe da polícia secreta, revela a atualidade e a complexidade deste debate. Mais do que um momento cinematográfico, esta cena torna-se o símbolo de um questionamento profundo do equilíbrio entre fraqueza e poder, dos indivíduos e das sociedades. Para Nietzsche, a fraqueza não é apenas uma deficiência ou inadequação física, mas também um reflexo da incapacidade de ser honesto consigo próprio e com o que o rodeia, da desorganização da vontade interior e da alienação do seu verdadeiro eu. Segundo ele, a verdadeira força encontra-se nos indivíduos que têm vontade própria, que são capazes de criar os seus próprios valores e que são apaixonados pela vida. A fraqueza, por outro lado, é uma condição que muitas vezes impede uma pessoa de atingir os seus objetivos, perturba o equilíbrio interior e faz com que não esteja em paz consigo própria. O complexo conflito entre a força e a fraqueza do ser humano é um dos temas mais antigos da literatura e da filosofia. Nas obras de Dostoiévski, como As Noites Brancas, as contradições emocionais das personagens, as suas fraquezas interiores e a sua incapacidade de estarem em paz consigo próprias refletem a falta de honestidade interior que Nietzsche criticava. Uma das personagens, em vez de aceitar o seu amor pela amada, tenta suprimir a dor da rejeição, como se, ao esconder a sua dor, evitasse enfrentar a sua própria verdade. Para Nietzsche, este comportamento é uma das maiores traições a si próprio, porque em vez de aceitar os seus fracassos e desejos, desvaloriza-os, menospreza-os e até os rejeita. O exemplo do indivíduo que é rotulado como bom rapaz na sociedade, que expressa o seu amor e devoção intensamente e que menospreza esses sentimentos quando não recebe uma resposta, também lança luz sobre as técnicas de manipulação da vida moderna. De facto, estes indivíduos mascaram as suas próprias fraquezas interiores, enquanto criticam os outros com um discurso que implica a sua inutilidade. Esta situação, a que Nietzsche chama a triste verdade, mostra que a fraqueza não é apenas uma característica física ou externa, mas também a incapacidade de ser honesto consigo próprio. Nesta perspectiva filosófica, a maior luta do ser humano é, de facto, a superação dos seus conflitos interiores e a organização da sua vontade. Mesmo no simples ato de fazer chá todos os dias, múltiplos desejos, vontades e planos competem na nossa mente. Estes pequenos conflitos, se não forem controlados, podem causar uma grande desorganização na vida de uma pessoa. Neste ponto, Nietzsche sublinha a importância de disciplinar e dirigir a vontade. Para atingir os seus objetivos, é preciso ter uma unidade da vontade. Em vez de desejos desordenados e fragmentados, é preciso orientar-se para objetivos que reflitam verdadeiramente sobre si próprio e deem sentido à sua vida. Para dar exemplos da história, podemos pensar em reis e líderes que, apesar de terem poder, não conseguiram controlar a sua vontade e ultrapassar as suas fraquezas. Por exemplo, Eduardo II de Inglaterra, apesar da sua força física e da autoridade do trono, acabou por cair do trono e terminou tragicamente a sua vida devido à sua fraca vontade e atitude indecisa. Este exemplo reflete o pensamento de Nietzsche. A posse de poder e autoridade suficientes não significa nada sem a firmeza da vontade. O verdadeiro poder vai para além das realizações exteriores, mas só se conseguirmos alcançar a disciplina no nosso mundo interior. A crítica de Nietzsche à fraqueza não se limita ao nível individual, manifesta-se também nas relações sociais e na estrutura social. Como parte da sociedade, a confiança e a lealdade entre os indivíduos são consideradas um dos elementos básicos. No entanto, os indivíduos cuja vontade é desorganizada e não está em harmonia consigo próprios não conseguem incutir confiança nas pessoas que os rodeiam. A desconfiança enfraquece as relações sociais, corta a comunicação entre os indivíduos e, em última análise, leva ao colapso da estrutura social. Neste contexto, Nietzsche adverte que a fraqueza é a traição do homem a si próprio. Uma das formas mais comuns de manipulação nas relações sociais é o abuso da piedade. Muitas vezes, em vez de proporcionar uma verdadeira ajuda ou apoio, a piedade torna-se um instrumento utilizado para obter vantagens pessoais.
A tentativa de controlar os fracos através da piedade, especialmente por parte dos poderosos, é uma das formas mais podres de comportamento que Nietzsche criticou. Se a piedade não for sincera e estiver ligada a interesses próprios, prejudica tanto a pessoa que sofre como a que ajuda. Nesse caso, a pessoa que está a ser ajudada perde a oportunidade de descobrir o seu. Nesse caso, a pessoa que está a ser ajudada perde a oportunidade de descobrir o seu próprio potencial e de se fortalecer, enquanto o ajudante usa a piedade como um meio de consolidar o seu poder e autoridade. Este tipo de manipulação nas relações humanas constitui um dos exemplos mais marcantes da vida moderna, o fenômeno do bom menino. Este fenômeno é o comportamento de indivíduos que demonstram um amor e uma devoção não correspondidos, mas que acabam por desprezar e manipular esse amor. Este comportamento, que à primeira vista parece sincero, é na realidade o resultado de uma profunda fraqueza e alienação de si próprio e dos seus valores. Quando são rejeitados ou as suas expectativas não são satisfeitas, tentam preencher o vazio dentro de si através da piedade e do desprezo. Nietzsche caracteriza esta situação como uma máscara de fraqueza, porque o que é real é a capacidade de estar em paz consigo próprio e de agir honestamente perante a vida. Por outro lado, a filosofia de Nietzsche sublinha que ter uma vontade forte e transcender-se a si próprio é a chave para viver verdadeiramente a vida. Diz que o indivíduo ideal, que ele define como sobre-humano, é aquele que é capaz de criar os seus próprios valores, organizar a sua vontade e ter paixão pela vida. Nesta altura, a fraqueza não é apenas uma inadequação, mas também um símbolo da incapacidade de realizar o seu próprio potencial e da alienação da vida e de si próprio. O super-humano enfrenta todas as dificuldades da vida, abraça a dor e a alegria em igual medida, porque é um dos raros indivíduos que consegue aceitar a vida em todos os seus aspectos, em vez de a rejeitar. A filosofia de Nietzsche, de amor fati, ou ama o teu destino, é um dos melhores exemplos desta abordagem. Estar ligado à vida com amor, mesmo com a dor, a angústia e a incerteza que ela encerra, significa estar em paz mesmo com todo o tipo de negatividade que a vida traz. Esta ideia aconselha a aceitar a vida em toda a sua realidade, em vez de se concentrar apenas nos seus aspectos bonitos. Em vez de enfrentar todos os aspectos cruéis da vida, mudá-la ou rejeitá-la, caminhar com ela reforça a força e a vontade do indivíduo. Assim, a pessoa se reconstrói como um ser em constante evolução, renovando-se constantemente diante dos desafios internos e externos. Nas profundezas da filosofia, Nietzsche questiona não apenas a questão da força e da vontade individuais, mas também os efeitos desses elementos na ordem social. Os juízos de valor da sociedade, a moral tradicional e os sistemas de crenças dogmáticas impedem frequentemente os indivíduos de formarem a sua própria vontade. Em particular, as limitações impostas pelas normas religiosas e culturais dificultam a descoberta do verdadeiro potencial das pessoas. Perante esta situação, Nietzsche sublinha a importância de o indivíduo criar os seus próprios valores e desafiar as limitações impostas pela sociedade, porque considera que a emancipação do ser humano só é possível quando este se apercebe das suas forças interiores e as harmoniza com o mundo exterior. Paralelamente a esta ideia, as perspectivas demasiado pessimistas da sociedade moderna estão entre as formas de fraqueza criticadas por Nietzsche. Em certos círculos, uma atitude pessimista perante a vida torna-se um fator que impede as pessoas de realizarem o seu potencial e as torna seres passivos. Esta atitude leva os indivíduos a concentrarem-se constantemente em fatores externos e na negatividade, em vez de descobrirem as suas forças interiores. Como resultado, esta abordagem leva à alienação da própria vida e, em última análise, ao desaparecimento num vazio existencial. A crítica de Nietzsche questiona todas as crenças dogmáticas sobre o valor da vida, especialmente as visões antinatalistas, negativas em relação à vida. Defende que a própria vida, com todas as suas dificuldades e sofrimentos, é uma unidade, e que esta unidade só pode encontrar sentido quando o indivíduo descobre a sua força interior. Qualquer visão negativa da vida é vista como uma forma de pensar que nega o potencial de cada um e reforça a sua fraqueza interior. Por isso, Nietzsche considera as filosofias que negam ou minimizam a vida como abordagens que prejudicam,
restringem e desgastam a existência humana. Como outro exemplo, as histórias de amor trágicas, que são frequentemente encontradas na história e na literatura, simbolizam a fraqueza interior e a incapacidade de se aceitar a si próprio. Em vez de reconhecer os seus sentimentos profundos pela pessoa que ama, a pessoa tenta manter-se afastada desse sentimento por medo de rejeição ou desilusão. Esta situação prejudica não só o amor da pessoa, mas também a sua autoconfiança. Assim, a pessoa começa a viver um conflito constante no seu mundo interior, engana-se a si própria e não consegue estabelecer uma comunicação saudável com as pessoas que a rodeiam. Segundo Nietzsche, estes comportamentos são os exemplos mais concretos da traição. Os indivíduos que se traem a si próprios, que se submetem constantemente às expectativas dos outros e que vivem as suas vidas sem se aperceberem da sua força interior, acabam por enfraquecer os laços entre si e o seu ambiente. No entanto, o indivíduo que realiza o seu potencial interior e tem uma vontade honesta e consistente pode superar todos os tipos de obstáculos na vida e, assim, deixar um impacto positivo tanto na sua própria vida como no seu ambiente. Por esta razão, a filosofia de Nietzsche é quase uma chamada de atenção para as pessoas de hoje. Em vez de ignorarmos as nossas fraquezas e contradições interiores, enfrentá-las, ultrapassá-las e revelar a nossa força interior, aprofundará o sentido da vida e conduzir-nos à verdadeira liberdade. Talvez o verdadeiro poder resida na capacidade de enfrentar o poder que existe dentro de nós, através de uma relação honesta e sincera com o nosso próprio eu, em vez de nos conformarmos com as expectativas dos outros ou de nos medirmos por realizações externas. Em suma, estar em paz consigo próprio, aceitar todos os desafios da vida e disciplinar a sua vontade interior é a base de uma existência saudável, tanto a nível individual como social. Os ensinamentos de Nietzsche iluminam este caminho, lembrando-nos que a fraqueza não é apenas uma inadequação, mas também um teste a ser superado. Para ultrapassar esta prova na nossa própria vida, cada um de nós deve descobrir a sua força interior, criar os seus próprios valores e encarar a vida, com todas as suas dificuldades, como um desafio. Esta longa viagem não é apenas uma questão filosófica, mas também a própria essência da existência humana. Compreender verdadeiramente o sentido da vida não reside apenas nas nossas realizações ou no poder que possuímos, mas também na nossa capacidade de ultrapassar as nossas lutas interiores e de ficarmos em paz conosco próprios. Talvez a mensagem mais profunda de Nietzsche seja a capacidade de enfrentarmos o nosso próprio lado negro e dele retirarmos um poder luminoso. Em conclusão, a fraqueza é um dos maiores inimigos que o homem enfrenta ao longo da sua vida. No entanto, vencer este inimigo não é apenas possível através da superação de obstáculos externos, é também possível confrontando os conflitos do nosso mundo interior e os nossos medos em relação à vida. Precisamos de reconstruir a honestidade, a integridade da vontade e os nossos próprios valores para desbloquear o verdadeiro poder dentro de nós. Esta jornada é talvez a mais desafiadora e a mais significativa, pois só assim podemos levar uma vida em harmonia conosco e com o mundo. Com base na filosofia de Nietzsche, cada um de nós pode abraçar as dificuldades e as dores da vida e torná-las parte do nosso desenvolvimento pessoal. Desta forma, todas as experiências que a vida nos oferece, tanto a dor como a alegria, tornam-se os blocos de construção da nossa própria força interior, e isso abrirá as portas para uma vida verdadeiramente livre, poderosa e criativa. Nesta perspectiva, o sentido da vida não reside na procura de realizações externas ou de aprovação social, mas na descoberta da nossa própria força interior, da nossa vontade e do nosso eu. Todos os dias, através das pequenas lutas da vida, o esforço para superar as fraquezas dentro de nós torna-nos mais fortes e mais autênticos, e no final, a verdadeira força reside apenas numa relação honesta e sólida conosco próprios. Este questionamento profundo da vida fortalece as pessoas, não só a nível individual, mas também a nível social. Os indivíduos que transcenderam o seu próprio eu, que são capazes de afirmar a sua força interior, inspiram os que os rodeiam e contribuem para uma compreensão mais livre, mais corajosa e mais criativa da sociedade em geral. É por isso que a filosofia de Nietzsche continua a ser uma chamada de atenção para o homem moderno.
Cada um de nós, perante os desafios da vida, é convidado a descobrir a sua própria força interior, a superar as suas fraquezas e a criar os seus próprios valores. Este convite não só enriquece a nossa vida individual, como também nos ajuda a lançar as bases de uma sociedade mais saudável, mais forte e mais harmoniosa. À luz destas considerações, os ensinamentos de Nietzsche apresentam uma realidade que deve ser abraçada em todos os aspectos da vida. Perceber que a fraqueza é uma condição que trai o ser humano, superá-la e substituí-la por um eu forte, construído pela nossa própria vontade, é o que revela o verdadeiro sentido da vida. E talvez o mais importante, em cada momento da vida, em cada luta, enfrentar a nossa própria força interior e ser capaz de amar até a dor. Este caminho, por mais difícil e doloroso que seja, acaba por transformar o ser humano num ser em paz consigo mesmo, que vive verdadeiramente a vida e se liberta. É por isso que o significado profundo escondido nos pensamentos de Nietzsche continua a ressoar nos dias de hoje. A verdadeira força reside na superação das nossas fraquezas e na paz com todos os aspectos da vida. Em suma, cada um de nós pode reconstruir a sua própria vida se aceitar que a superação das fraquezas e a organização da sua própria vontade são a pedra angular da vida individual e social. Quando desbloqueamos o nosso potencial interior e nos tornamos honestos conosco próprios, é certo que seremos capazes de ultrapassar todos os obstáculos que a vida nos apresenta e alcançar a verdadeira liberdade. Este é um dos legados mais valiosos que Nietzsche nos deixou. Viver cada momento da vida abraçando todas as suas contradições, dificuldades e belezas, e remodelar essa vida com a nossa própria força interior. Enfrentarmos-nos a nós próprios, superar as fraquezas e aceitar a vida tal como ela é. Este é o passo mais importante que se pode dar na luta pela existência. Por conseguinte, as respostas às questões mais profundas da vida não se encontram em forças externas, mas na nossa vontade interior, na honestidade e numa relação sólida com o nosso próprio eu. A realização do nosso próprio potencial só é possível enfrentando as nossas fraquezas e superando-as. E para cada um de nós este processo abre a porta à redescoberta, à reconstrução e, em última análise, à descoberta do sentido da vida.